A era da paz está chegando. O reino da divina vontade. E não é uma heresia. Ouça tudo o que os nossos padres da nossa igreja, papas e santos dizem sobre o reino que virá em breve e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Convidamos você a ouvir conosco cada colocação de cada uma dessas pessoas ilustres da nossa igreja, da história, que profetizavam que um reino de luz e de paz irá acontecer. Essa é a mensagem oficial para esses tempos que nós estamos vivendo. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor não é para nos dar medo, mas sim alegria e confiança. Não iremos desanimar e nos desiludir e nem abraçar as falsas profecias deste tempo. Todos os profetas que estão hoje se dizendo donos da verdade são, na verdade, falsos profetas que vivem somente do medo e proclamam somente desgraças. Nossa missão é dizer para você a verdade de que tudo o que está acontecendo é necessário para que Deus purifique o mundo e nos traga um novo tempo de felicidade e paz para a nossa igreja. Ninguém poderá destruir a nossa igreja, porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Todas as vozes que estão agora contrárias à voz do nosso Papa devem ser abafadas. Todo o medo, toda aflição e desespero e angústia não são de Jesus Cristo, não são mensagens de salvação e de paz. São mensagens contrárias à confiança na misericórdia de Deus. Jesus disse a Santa Faustina Kowalska que muitos estão seguindo somente a letra e não o espírito da paz. Não devemos viver com medo e buscar a verdadeira alegria e paz
que vem das profecias verdadeiras da nossa igreja. Ouça, e você não vai se arrepender de estar conosco, seguindo esse caminho de luz e de verdade. Quando alguém considera o testemunho a favor de uma era futura de paz e santidade universal, dos ensinamentos dos apóstolos, padres, doutores e místicos, a evidência a seu favor parece esmagadora. Uma posição que não é milenarista e às vezes é confundida com ela, e foi sustentada por alguns santos padres e hoje em dia por muitos teólogos e exegetas. Esta sentença existe basicamente em colocar mais ou menos um longo tempo em que neste vai reinar uma enorme variedade entre o desastre do anticristo e a segunda vinda de Cristo. Um determinado tempo em que a igreja viverá sua máxima difusão, santidade e glória em todo o tempo. Existe uma verdadeira alergia antimilenarista e anti-apocalíptica e antiprofética, que por preconceitos e ignorância alguns ignoram sem noção. Isso ocorre porque alguns confundem, infelizmente, os últimos tempos com o fim do mundo. Os últimos tempos, de acordo com a Bíblia, são caracterizados de apostasia e eles são os últimos da era messiânica. Aqueles que podemos chamar de tempos de incredulidade, tempos onde o julgamento das nações haverá e uma grande punição sobre o mundo. Aqueles que frequentemente anunciam as profecias para nós, homens vivos, longe do Evangelho e atrás das costas destes castigos. Mas é um mundo que vai ser purificado para uma admirável paz e santidade em que Cristo vai reinar em todos os corações. E essa igreja, nesse tempo glorioso, irá acontecer para um destino histórico para ela marcada de um descanso sabático de Deus, onde a santidade será articulada no pedido central do Pai Nosso. Venha o teu reino e sua vontade será feita na terra assim como no céu. Os seus escritos proclamam então um tempo de paz futura, durante a qual Satanás estará acorrentado e o divino querer de Deus vai reinar no homem. Estes santos padres previram uma era da paz e de grande santidade. Também muitos místicos apaixonados pelo coração de Jesus tem profetizado para esse tempo de prosperidade para a igreja, coincidente com o reinado espiritual de Jesus Cristo. Mas antes a igreja vai passar por um teste que abalará sua fé em numerosos fiéis. A perseguição que acompanha sua peregrinação sobre a terra e que, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, vai revelar o mistério da iniquidade nos corações, na forma de uma impostura religiosa que irá fornecer aos homens uma solução aparente de seus problemas, pelo preço da apostasia da verdadeira verdade. A impostura religiosa vai causar um medo muito grande e Cristo não conseguirá reinar em corações em tempos tão terríveis. Mas Ele está no meio de nós e pede para que sejamos como crianças, olhando em direção ao Pai. Na Eucaristia, muitos profetizam a sua presença eterna de Cristo nos nossos corações e nos fiéis um espírito de intensa e adoração e veneração nunca antes vista. A Era da Paz será uma nova etapa de santidade, um período de preparação e um retorno final de Cristo, para um retorno final de Cristo em glória. E vamos então colocar as profecias dos nossos padres da Igreja e tudo o que eles nos trouxeram, as verdades sobre esta Era da Paz em que precisamos acreditar. Embora Jesus tenha falado claramente à serva de Deus Luísa Picarreta sobre o seu reino, o fato é que ela é apenas uma entre milhares de profetas que também receberam de Jesus profecias sobre um reino, um período de paz glorioso ao longo da história da Igreja, e profecias estas totalmente aprovadas pelo magistério da Igreja. Santos e papas tiveram inúmeras revelações e promessas
relatadas por esses nossos pais da Igreja e profetas ao longo desses 2 milênios. Esta era, na verdade, é tão repetidamente prometida e tão difundida que contém inúmeros documentos, como, por exemplo, a velha Enciclopédia Católica de ortodoxia inquestionável e de grande autoridade, para não mencionar tantos outros documentos, encíclicas e até mesmo o Catecismo da Igreja Católica, que ensinam a mais notável de todas as profecias para esse nosso tempo, nesses tão aclamados e difundidos fim dos tempos, que percebemos já em seus diversos sinais anunciados com grandes calamidades iminentes sobre a humanidade e sobre a terra. E um triunfo de uma paz com uma renovação do mundo, após uma renovação do mundo, em que todos os místicos concordam em 2 recursos principais. Todos eles apontam para alguns terríveis castigos de purificação do ser humano, incluindo uma grande revolução que brotou da maioria por uma grande impiedade profundamente enraizada, que consiste numa oposição formal a Deus e sua verdade, e resultando disso na mais tremenda perseguição ao qual a Igreja já esteve sujeita. E também prometem, depois dessa tribulação, uma grande vitória para a Igreja, ainda mais esplêndida, que ela jamais sequer experimentou em todos esses 2 milênios. Por isso, vamos citar o que Jesus disse a Luísa sobre essas suas promessas para nós. Agora, minha filha, chegamos à minha vontade. Você acredita que é uma santidade como outra? Uma graça tão grande que não é igual a nenhuma outra, a que eu fiz em tantos séculos aos outros santos e a toda a Igreja. Aqui é uma nova era, um bem que deve servir a todas as gerações. Mas é necessário que todo esse bem se concentre primeiro em mim, através de você. Como eu fiz na redenção, que eu centralizei tudo em minha mãe. Agora centralizo tudo a partir de você, Luísa. E veja como as coisas andam de mãos dadas. Para fazer a redenção chegar e depositar nas almas, fiz primeiro a promessa por Moisés, por Abraão, do Messias, de modo que, esperando que não apenas eles fossem dispostos a recebê-las, mas também eles pudessem encontrar sua salvação neste futuro Redentor. Agora, a fim de preparar as almas para viverem esse período de paz iminente para a Igreja, em minha vontade, e colocá-las à parte dos bens que esta era contém, e fazer assim retornar o homem ao caminho de sua origem como foi criado por mim. Eu queria primeiro orar, fazendo minha voz ressoar como um pontapé de um lado para o outro da terra, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Eu não disse meu pai, mas o chamei de pai de toda a família humana, para envolvê-lo no que seria acrescentado, que todos santifiquem o seu nome, para que o seu reino volte à terra e venha, e sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Esse era o propósito, sempre foi, da criação, e pedi ao Pai que isso então fosse realizado. Enquanto eu orava, o Pai se rendeu às minhas súplicas, e eu formei a semente desse bem tão grande. E para tornar essa semente conhecida,
Ensinei aos apóstolos a minha grande oração, e eles a transmitiram para toda a igreja, em todos esses séculos, para que, como as pessoas pediram o Redentor, agora todos pedissem o reino deste Redentor. Assim, com este germe formado por mim, a igreja ora e repete a minha oração muitas vezes e está preparada para receber que reconheçam e amem meu Pai Celestial como seu Pai, de modo a merecerem ser amados pelas crianças e receber os grandes bens de que minha vontade seja feita tanto na terra como no céu. Os próprios santos nessa semente e na esperança de que minha vontade seja feita assim na terra como no céu, formarão sua santidade. O mártir que derrama seu sangue, não existe bem que não deriva dessa semente. Então a igreja inteira ora e com lágrimas, penitências, orações pelo Messias que foram dirigidos para a Virgem exaltada, a quem eu tive que dispor para centralizar tanto bem, a fim de poder os homens do Antigo Testamento receber por meio dela o seu Salvador. Embora eles não soubessem quem aquela Virgem exaltada era, então a igreja, quando ela recita o Pai Nosso, é precisamente por você que ela ora. Para que eu acentue em você, Luísa, todo o bem que contém a minha vontade, a maneira como a vontade divina tem vida na terra como no céu. E embora você, Luísa, não seja conhecida, a igreja ecoando a minha oração, seja feita assim na terra como no céu, a minha vontade, ela reza para mim. E peço que você então acentue todo esse bem em uma segunda virgem, que é você. Eu acentuei esse bem em uma segunda virgem, que é você, de modo que, como outra trouxe o Salvador, salvando a humanidade que estava em perigo e fazendo uso do meu inseparável amor e misericórdia, concedo agora, através da minha oração, juntamente com a oração feita por toda a igreja, para fazer o homem voltar à sua origem, para o propósito para o qual eu o criei. Isto é, que a minha vontade seja feita assim na terra como no céu. Isto é, vivendo precisamente dentro da minha vontade. Tudo o que vou lhe mostrar te empurra. Nisto eu te confirmo. Este é o grande fundamento que estou formando em sua alma, Luísa. E para fazer isso, centralizo todas as graças passadas do passado, presente e futuro, que fiz a todas as gerações. Pelo contrário, eu as dobro, multiplico-as, porque sendo minha vontade a maior, mais santa, mais nobre, que não tem começo e nem fim, para colocar em uma criatura que é certo e digno que concentre todos os bens possíveis desse reino nesta criatura, inúmeras graças, pureza e nobreza divina, para que esta minha vontade tenha a mesma coragem que detém no céu essa vontade. E antes das explosões ainda mais grandiosas de Jesus a Luísa sobre essa grande era da paz, esse reino da divina vontade, queremos também trazer aqui no nosso conteúdo muitos papas, santos e videntes que receberam outras revelações a respeito desse reino. Mas iremos falar mais um trecho de Luísa Picarreta para que nós possamos entender um pouco mais o que Jesus gostaria de nos ensinar através dela. E quando meu fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tiver sua realização, então a conclusão completa da segunda parte do Pai Nosso também chegará, que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu disse, Pai Nosso, em nome de todos, peço 3 tipos de pão,
todos os dias. O pão da vontade de Deus, antes, mais do que o pão que é necessário a todo momento, em todas as circunstâncias. De fato, deve-se ser não apenas pão, mas como o ar balsâmico que traz a vida, a vontade de Deus, que é a circulação da vida de Deus na criatura. Pai, se este pão da sua vontade não for dado, nunca poderei receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que lhe pedimos todos os dias. Oh, quão ruim é a minha vida sacramental quando o pão da sua vontade não nutre as almas. De fato, encontram o pão corrupto da vontade deles, humana. Oh, como isso me suga! Como eu me esquivo disso! E embora eu vá até eles no sacramento, mas não posso lhes dar todos os frutos e bens e feitos de santidade, porque não encontro o pão nosso, que é o nosso pão de nossa vontade. E se as criaturas, no entanto, algo que eu der é em pequena proporção, de acordo com as suas disposições, mas não todos os bens que eu posso dar. Em minha vida sacramental, fica esperando pacientemente que o homem pegue o pão primeiro da vontade suprema para poder eu dar todo o bem da minha vida sacramental. Então você vê quanto que o sacramento da Eucaristia, não apenas, mas todos os outros sacramentos deixados à minha igreja, instituídos por mim, darão todos os frutos que eles contêm e plena satisfação quando o nosso pão, que é a vontade de Deus, for concluído na era da paz, tanto na terra como no céu? Então, vocês peçam o terceiro pão. Esse é o terceiro que eu também irei enviar, que é o pão material. Como eu poderia dizer, dei-nos o nosso pão hoje? Tendo em vista que o homem, tendo que fazer a nossa vontade, o que era nosso era dele, e o Pai não precisava mais dar o pão de sua vontade, nem o pão da minha vida sacramental. E agora que já deu 2, dará o pão diário da vida natural dos filhos legítimos. Usurpadores e maus para os filhos que tirar dos usurpadores e maus para os filhos legítimos e bons que manterão os bens do Pai em comum. Por isso disse, dai-nos o pão nosso. Então eles comerão o pão abençoado que será dividido para todos os filhos. Tudo sorrirá ao seu redor nesse grande triunfo da era da paz, onde a terra e o céu terão a impressão total da harmonia de seu Criador. Então acrescentei, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, para que também a caridade seja perfeita e o perdão será perfeito. Terá a impressão de grande heroísmo, como eu tinha na cruz. Quando o homem comer o pão da minha vontade, com o pão do meu sacramento e o pão dado material, todas as virtudes serão absorvidas em minha vontade e todos receberão a marca do verdadeiro heroísmo e virtudes divinas. Serão como muitos rios que emergirão do seio do grande mar da minha vontade. E se eu acrescentasse e não caiamos em tentação, como Deus poderia nos levar à tentação? Era porque o homem era sempre homem, estava preso em si mesmo, porque nunca retira os direitos que dei ao criá-lo, como a liberdade. Eu lhe dei, mas ele, assustado e com medo de si mesmo, grita silenciosamente, ora sem se expressar com palavras, dei-nos o pão de tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações, e em virtude desse pão, nos livre de todo mal. E que assim seja. Você vê, portanto, que todos os bens do homem encontram os seus nós, um estreito vínculo de fazer a imagem e semelhança, a validade de todas as suas ações, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a garantia de que sua felicidade terrena e celeste perdida nesta era da paz será restaurada. Por isso, era tão necessário que a minha vontade fosse feita assim na terra como no céu, e que eu não tivesse outro interesse, nem ensinasse qualquer outra oração, exceto o Pai Nosso. E a Igreja, fiel executora e guardiã dos meus ensinamentos, sempre o tem na boca e em todas as circunstâncias. E todos, instruídos ou ignorantes,
pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis ou súditos, todos oram a mim para que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Portanto, você não quer que minha vontade desça à terra? Mas como a redenção teve início em uma virgem, eu não concebi em todos os homens para resgatá-los. Embora quem quiser possa entrar no bem da redenção e receber cada um por si só no sacramento. Mas agora, a minha vontade deve ter um princípio como teve a minha redenção em Maria, para ter posse, crescimento e desenvolvimento de minha vontade em uma criatura virgem. E então, quem se dispor e quiser depois, poderá entrar nos bens para viver em minha vontade. Se eu não tivesse sido concebido em minha amada mãe, a redenção nunca teria chegado. Assim, se eu não trabalhar o prodígio de fazer uma alma viver no pão da minha vontade suprema, o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, não poderá ocorrer nas gerações humanas. E é nessas promessas de Jesus e explicação sobre o reino da divina vontade, do triunfo da igreja que vai acontecer nesse momento em que o fiat voluntas tua acontecer plenamente, nós poderemos agora ouvir também as outras profecias dos santos, que são muitas outras, para podermos compreender o projeto de Deus em cima dessa realidade em que acabamos de ler. Tudo aprovado pelo magistério da Igreja, não sendo de forma alguma heresia de milenarismo. Muito pelo contrário, é uma verdade plena que o próprio Senhor Deus deu não só a Luísa, mas, como eu já disse, a diversos santos na história. E queremos trazer, a partir de agora, todos eles para você ouvir. Preste muita atenção e fique conosco. Santo Justino Mártir. Eu e todos os outros cristãos ortodoxos temos certeza de que haverá uma ressurreição da carne, seguido por 1000 anos, em uma cidade reconstruída, embelezada e ampliada de Jerusalém, como foi anunciado pelos profetas Ezequiel, Isaías e outros. Um homem entre nós chamado João, um dos apóstolos de Cristo, recebeu e predisse que os seguidores de Cristo habitariam em Jerusalém por 1000 anos e que depois a ressurreição e julgamento universal, em suma, a eterna, ocorreria. Tertuliano. Mas confessamos que um reino nos foi prometido na terra, embora antes do céu, apenas em outro estado de existência, na medida em que será após a ressurreição por 1000 anos na cidade divinamente construída de Jerusalém. Santo Irineu. A bênção prevista, portanto, pertence inquestionavelmente aos tempos do reino, quando os justos devem governar após a sua ressurreição dos mortos, quando também a criação, tendo sido renovada e libertada, frutificará com abundância de todo tipo de alimento do orvalho do céu e da fertilidade da terra. Como os anciãos que viram João, o discípulo do Senhor, relatou, que ouviram dele como o Senhor costumava ensinar a respeito desses tempos, e que todos os animais que se alimentam apenas das produções da terra devem naqueles dias tornar-se pacíficos e harmoniosos entre si e estar em perfeita sujeição ao homem. Lactâncios. O grande apologista do século IV e pai da Igreja, que serviu como conselheiro de Constantino, dedicou um capítulo em seu Instituto Divino a esta mesma discussão, intitulado Do Mundo Renovado. Ele fala em termos vagos de um tempo literal na Terra, após uma vinda intermediária não física,
de Cristo, durante a qual Satanás é acorrentado e o justo floresce, descrevendo claramente como esse tempo envolverá uma espécie de retorno ao estado original de justiça. Lactâncios descreve essa era como sendo aquela que os animais não serão nutridos pelo sangue, nem os pássaros pelas presas, mas todas as coisas serão pacíficas e tranquilas. Leões e bezerros devem ficar juntos na manjedoura. O lobo não deve levar as ovelhas. O Papa São João XXIII profetizou o seguinte: às vezes temos que ouvir muito para nosso arrependimento as vozes de pessoas que, embora ardendo de zelo, carecem de um senso de discrição e medida. Nesta era moderna, eles não conseguem ver nada além de prevaricação e ruína. Sentimos que devemos discordar daqueles profetas das desgraças que sempre estão prevendo desastres, como se o fim do mundo estivesse próximo. Em nossos dias, a providência divina está nos levando a uma nova ordem de relações humanas que, pelo esforço humano e até além de todas as expectativas, são direcionadas para o cumprimento dos desígnios superiores e inescrutáveis de Deus, em que tudo, mesmo os contratempos humanos, leva ao bem maior da Igreja. E depois dele, o Papa São Paulo VI também deixou claro que o futuro veria uma nova era na Terra. Disse: a unidade do mundo será a dignidade da pessoa humana, que deve ser reconhecida não apenas formalmente, mas efetivamente. A inviolabilidade da vida, desde o ventre até a velhice. Desigualdades sociais indevidas serão superadas. As relações entre os povos serão pacíficas, razoáveis e fraternas. Nem egoísmo, nem arrogância, nem a pobreza devem impedir o estabelecimento de uma verdadeira ordem humana, um bem comum e uma nova civilização. E antes de se tornar Papa, Karol Wojtyła visitou os Estados Unidos em 1976 e deu uma palestra em que afirmou: agora estamos diante do maior confronto histórico que a humanidade passou. Estamos agora enfrentando o confronto final entre a Igreja e a anti-Igreja, do Evangelho contra o anti-Evangelho. Através de suas orações e minhas, é possível aliviar essa tribulação, mas não é mais possível evitá-la. E ele disse mais que as lágrimas deste século prepararam o terreno para uma nova primavera do espírito humano. E no ano mais tarde ele disse: esta é nossa grande esperança e nossa petição, que venha o seu reino, um reino de paz, justiça e serenidade que restabelecerá a harmonia original da criação. Papa João Paulo II deixou claro que ele vê essa nova era chegando com o início do terceiro milênio, como consequência dessa santidade nova e divina de viver na vontade divina. E ele disse que o próprio Deus havia providenciado para promover a santidade nova e divina com a qual o Espírito Santo deseja enriquecer os cristãos no início do terceiro milênio, a fim de fazer de Cristo o coração do mundo. E em sua entrevista ao Sr. Peter Sivide, intitulada Sal da Terra, o cardeal Ratzinger confirmou o que o Papa São João Paulo II costumava dizer, mas que era difícil de encontrar com uma fonte clara, que o terceiro milênio seria de fato uma primavera do cristianismo e até uma reunificação cristã. O Papa João Paulo II realmente nutre uma grande expectativa de que o milênio das divisões seja seguido por um milênio de unificações. Ele tem, em certo sentido, a visão de que o primeiro milênio cristão foi o milênio da unidade cristã.
Havia cismas, como sabemos, mas ainda havia a unidade do Oriente e do Ocidente. O segundo milênio foi o milênio das grandes divisões, e que agora, precisamente no final do segundo milênio, poderíamos redescobrir uma nova unidade através de uma grande reflexão comum. E todo o seu esforço ecumênico está nessa perspectiva histórico-filosófica. E o Concílio Vaticano II é, portanto, preenchido com a esperança de que os milênios tenham sua fisionomia e que todas as catástrofes de nosso século, todas as lágrimas, como o Papa diz, serão arrebatadas no final e transformadas em um novo começo, numa unidade da humanidade, unidade das religiões, unidade dos cristãos. Devemos procurar essas unidades novamente para que uma época mais positiva possa realmente começar. Nós devemos ter visões. Essa é uma visão que inspira e nos desafia a seguir nessa direção. A incansável atividade do Papa vem precisamente de seu poder visionário. E, de fato, nas considerações finais de seu discurso às Nações Unidas em 1995, o próprio João Paulo II disse: "Não devemos ter medo do futuro, não devemos ter medo do homem. Não é por acaso que estamos aqui. Toda a pessoa humana foi criada à imagem e semelhança daquele que é a origem de tudo o que é. Com a ajuda da graça de Deus, podemos construir no próximo século e do próximo milênio uma civilização digna da pessoa humana, uma verdadeira cultura de liberdade. Nós podemos e devemos fazê-lo, e ao fazer isso, veremos que as lágrimas deste século prepararam o terreno para uma nova primavera do espírito humano." O que vemos, então, é uma imagem inegavelmente clara em que São João Paulo II prevê que o terceiro milênio será radicalmente superior ao segundo. Para essas, obviamente, não são as palavras de quem vê um fim iminente do mundo. E, no entanto, já vimos que São João Paulo II acredita em um iminente confronto final. Portanto, o fim do mundo é precisamente o que ele teria que reconhecer como também iminente se ele acreditasse que este final confronto não deveriam ser seguidos primeiro por uma era da paz proporcional. A conclusão é clara. O Papa São João Paulo II acreditou e ensinou a verdadeira realidade de uma era gloriosa de paz iminente a surgir sobre o mundo inteiro. Isto é, como lhe disse, o próprio reino de Deus. E ele também disse: Deus ama todos os homens e mulheres da terra e lhes dá a esperança de uma nova era, uma era de paz. Seu amor, plenamente revelado no Filho encarnado, é o fundamento da paz universal. E depois ainda ele escreveu em uma encíclica, Novo Millennium Enuente: "Não hesitei em pedir aos jovens que fizessem uma escolha radical de fé e vida e lhes apresentassem uma tarefa estupenda: tornar-se vigias do amanhã no início do novo milênio. Para que ninguém fique confuso sobre quais são os deveres desses vigias matinais do amanhã e a quem ele está implorando para que os jovens se tornem, o Papa nos disse claramente 2 anos depois. Nesta importante ocasião, gostaria de renovar o apelo que fiz a todas as pessoas jovens na Tor Vergata. Aceite o compromisso de ser vigilantes do amanhã no início deste novo milênio. Esse é um compromisso primordial que mantém sua validade e urgência quando começamos este século com infelizes nuvens escuras de violência e medo se acumulando no horizonte. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que vivam vidas santas, vigias que proclamem ao mundo um novo alvorecer de esperança, fraternidade e paz." E no ano seguinte, ele disse: após a purificação por provação e sofrimento, o início de uma era está prestes a começar. E
agora, mais recentemente, o Papa Francisco deixou claro que ele vê a era chegando, mesmo ensinando que as profecias de Isaías de paz universal se referem a um tempo nesta terra. Ouçamos, ele diz: mas para onde estamos indo? Existe um objetivo comum? E qual é esse objetivo? O Senhor nos responde através do profeta Isaías dizendo: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes e será elevado acima das colinas, e todas as nações fluirão para ele, e muitos povos virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos e que possamos seguir seus caminhos. É o que Isaías diz sobre a meta em que estamos viajando, seguindo. É uma peregrinação universal em direção ao objetivo comum que no Antigo Testamento, Jerusalém, aonde o templo do Senhor se ergueu, pois de lá veio de Jerusalém a revelação da face de Deus e de sua lei. A revelação encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo, e ele, o Verbo, se fez carne e tornou-se o próprio templo do Senhor. Ele é o guia e objetivo da nossa peregrinação na terra, da peregrinação de todo o povo de Deus, e à sua luz os outros povos também podem caminhar em direção ao reino de justiça, em direção ao reino da paz. O profeta continua: baterão as espadas em arados e as lanças em ganchos de poda. Nação não levantará a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Permite-me repetir o que o profeta diz. Ouça com atenção: baterão as espadas em arados e as lanças em ganchos de poda. Nação não levantará a espada contra a nação, e nem mais aprenderão a guerra. Mas quando isso ocorrerá? Que dia lindo, quando as armas forem desmontadas para serem transformadas em ferramentas para trabalho? Que dia lindo que será, e isso é possível. Vamos apostar na esperança da paz, e assim será possível. Esse ensinamento do Papa Francisco é particularmente digno de nota, porque ninguém pode negar a era da paz. Se as profecias da paz em Isaías se referem a um tempo que virá à terra, não uma mera referência ao céu, e não apenas simbolicamente à era do cristianismo em geral. Obviamente, as profecias mais importantes de Isaías dizem respeito à vinda de Jesus e seus mistérios pascais. E, no entanto, é igualmente claro que bater em espadas em arados fala de algo que ainda não aconteceu e ainda deve acontecer na terra. No entanto, os críticos da era negam que isso seja uma referência a um tempo na terra. Mas o Papa Francisco deixou claro que isso faz sim uma consulta a uma paz temporal. O Papa Francisco não perdeu o fôlego, lembrando aos ouvintes que podemos sim esperar por isso, que é possível, e se nós apostamos nisso e nos exortando a fazê-lo, se ele estivesse apenas se referindo lá ao céu, nunca ele deveria falar que nós iremos trabalhar em podas e em arados aqui na terra. E em 2019, o Papa Francisco ainda assinou uma declaração que diz em parte: em conclusão, nossa aspiração é que esta declaração possa ter uma testemunha de grandeza da fé em Deus, que une corações divididos e eleva a alma humana. É isso que esperamos e procuramos alcançar com o objetivo de encontrar uma paz universal que todos possam desfrutar nessa vida. Em um livro intitulado Pai Nosso, Reflexões sobre a Oração do Senhor, publicado no 5º aniversário de sua elevação ao papado, o Papa Francisco escreve: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus virá. É o tesouro escondido no campo. É a pérola preciosa pela qual o comerciante vende tudo o que tem. O reino de Deus é um bom trigo que cresce ao lado das ervas daninhas. E você deve lutar contra as ervas daninhas, conforme Mateus 13, 24 e 40.
Ele diz mais: o reino de Deus também é esperança. O reino de Deus está chegando agora, mas ao mesmo tempo ainda não chegou completamente. Foi assim que o reino de Deus, que não chegou, vai ainda chegar. Jesus tomou carne, tornou-se homem como nós, caminha conosco e nos dá esperança para o nosso amanhã. Estou sempre com você até o fim dos tempos, disse Jesus em Mateus 28:20. O reino de Deus é algo que nos pertence, ou melhor, é melhor pensar de outra maneira. Devemos nos permitir ser possuídos pelo reino, para que ele venha. Esta é a verdadeira fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, há também a necessidade de lançar a âncora aqui e de prender a corda, porque o reino ainda está chegando. Nós não possuímos a corda completamente e sempre há o risco dela escorregar de nossas mãos. Esta é a verdadeira esperança cristã. Essas duas ações são muito importantes: fé e esperança. Continuando no campo das aparições marianas aprovadas, também há grandes palavras e profecias referente à Era da Paz. E há principalmente a grande advertência de Nossa Senhora de Fátima, que pede para orarmos fervorosamente para que Deus apresse o triunfo do seu Imaculado Coração, que é outro nome dado a esta Era da Paz. Pois Nossa Senhora prometeu em Fátima que o Santo Padre me consagrará à Rússia e ela se converterá, e um período de paz deverá ser concedido ao mundo. E pedimos nossas orações e sacrifícios para esse fim. A frase período da paz é frequentemente traduzida como Era da Paz, embora em ambos se refiram à mesma coisa. Embora existam várias teorias que insistem que as palavras de Nossa Senhora aqui se referem apenas ao que aconteceu após a queda do Muro de Berlim. Não, isso não é sustentável. Em relação à profecia da paz de Nossa Senhora da Fátima, muitos católicos dizem que ela prometeu que no fim o seu Imaculado Coração triunfará e um período de paz será concedido a toda a humanidade. Esta é uma promessa absoluta, sem qualificação, e é certo que virá, que outras grandes notícias a Mãe de Deus poderia trazer à Terra, a não ser a grande paz em toda a Terra. A primeira promessa do seu filho em Belém foi a paz na Terra. A vinda da paz triunfante para o mundo é realmente uma ótima notícia. A promessa de paz de Nossa Mãe é uma das declarações mais profundas que foram dadas à humanidade desde a ascensão de Cristo ao céu. Essa promessa fornece a chave para que o homem possa esperar que, do ano de 1917 até a época do julgamento geral, a maioria das pessoas acredita que essa paz prometida ainda é uma promessa. E não é somente uma cessação de tempo de guerra, mas é muito mais do que isso. Será uma paz que o mundo ainda nunca conheceu. Será paz para toda a humanidade. Pode ser nada menos que a paz absoluta que ela dará à humanidade. As palavras fim, triunfo e período da promessa da paz de Nossa Senhora de Fátima têm muito significado. Parece que a palavra final deve indicar a conclusão da luta antiquíssima da Mãe Maria contra Satanás. E a palavra triunfo deve significar vitória completa sobre o mal. Se o triunfo estiver completo, isso traria o fim da natureza corrupta do homem. E referente a essa promessa de Nossa Senhora, o Papa João Paulo II foi profeta de nossos tempos e da fórmula de Fátima para a Divina Misericórdia, que acreditamos ser a Era da Paz, a civilização do amor, que Nossa Senhora prometeu em Fátima. Estamos confiantes de que essa Era da Paz será concedida quando um número suficiente de pessoas fizer e viver sacrificialmente essa consagração a ela.
Uma vez que fazemos essa consagração à Nossa Senhora, Maria pega tudo o que temos, purifica e multiplica. Isso coloca no corpo místico de Cristo um tremendo poder espiritual que reparará os pecados do mundo e ajudará a trazer a era da paz pela qual todos ansiamos. Nossa Senhora prometeu isso em Fátima quando disse que no final o seu imaculado coração triunfaria e uma era de paz seria concedida ao mundo. A consagração do Papa João Paulo II pode trazer a luz da verdade ao nosso mundo sombrio, para que nossas famílias possam viver a maior era da paz e religião que o mundo já conheceu. O Sr. Joe Hafner, um dos promotores mais respeitados do mundo sobre a mensagem de Fátima, viu o apressar da era prometida de paz e o triunfo do Imaculado Coração de Maria como talvez sua principal motivação para promover as mensagens de Nossa Senhora. Ele se referia a isso constantemente em muitos dos seus livros e nunca viu essa era da paz como uma espécie de cessação relativamente somente do período de guerra. Ao contrário, ele sempre viu isso como nada além da vinda definitiva do reino de Deus na terra, como mostrado a Luísa Picarreta. Em seu livro intitulado Grande Evento, ele escreveu: portanto, o triunfo já começou, porque muitos em todo o mundo já ouviram as mensagens marianas ao longo dos anos e fizeram as escolhas que ela pediu. Eles disseram sim ao Senhor. Eles se uniram a Maria em oração e sacrifício para ajudar a salvar todos nós e trazer essa era da paz. Em alguns, esse triunfo de um sim cheio de fé está em seus corações há muitos anos, mesmo desde a infância. As orações e a vida virtuosa dessas pessoas certamente trouxeram bênção e proteção a uma geração que não merece, pois para a grande maioria o triunfo parece ainda nem ter começado. É para esses filhos de Deus que a Mãe Santíssima dirige seus apelos. Ela não quer que eles se percam. Eles devem e se voltarão para o Senhor e serão salvos. Neles também o triunfo virá. Por sua profecia citada acima, a Rainha do Céu nos assegura que a situação atual será revertida pela intervenção de Deus, por sua grande misericórdia, pela intercessão do Imaculado Coração e daqueles que se juntam a ela em seus esforços para dar a volta ao mundo. Isso acontecerá, a conversão do mundo certamente virá. O mundo se tomará dele por nossa conversão e intervenção. O triunfo do Imaculado Coração chegará. O triunfo será um evento de conversão que será tão poderoso e universal que todos serão compelidos a louvar a Deus pelas magníficas obras que Ele fez em sua criatura, Maria. O poder impressionante que essa humilde serva possui enquanto compartilha da redenção do mundo será abundantemente claro diante de todos os olhos. O triunfo será reconhecível na conversão total do mundo. Será um evento histórico de tal magnitude que fará todos os momentos de glória anteriores parecerem sombras. O Dr. Mark Miravalle, também um autor que escreveu no seu livro que um número significativo de autores e pensadores marianos contemporâneos em todo o mundo também vê na proclamação papal de Maria como corredentora, juntamente com seus subsequentes papéis espirituais de mediadora de todas as graças e advogada, o que tem sido referido como a iniciação ou início definitivo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, profetizado na aparição de Maria em 1917 em Fátima, Portugal. A noção particular do triunfo do coração imaculado deriva das palavras das aparições aprovadas pela Igreja de Maria em Fátima aos jovens videntes portugueses. Depois de profetizar eventos futuros, como a ascensão do comunismo ateísta, perseguições à Igreja e ao Santo Padre, uma Segunda Guerra Mundial em potencial e a aniquilação de várias nações, a Virgem Maria, sob o título de Senhora do Rosário, declarou às crianças:
No final, o meu imaculado coração triunfará e um período de paz será concedido ao mundo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria é, portanto, previsto como um afluxo dramático de graça sobrenatural sobre o mundo, mediado pela corredentora, mediadora e advogada, e levando a um período de paz espiritual para toda a humanidade, conforme explicado pelo ex-embaixador do Vaticano, Howard D. da Filipinas. 2000 anos atrás, durante o primeiro advento, o Espírito Santo veio sobre Maria e quando o poder do Altíssimo a obscureceu, ela concebeu Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, durante este novo advento, é a mãe de todos os povos, corredentora, mediadora de todas as graças e advogada que acompanhará sua esposa a descer em nossos corações e almas e recriar em cada um de nós, se dermos nosso decreto à semelhança de Jesus, a proclamação do quinto dogma, que não é mais uma nossa prerrogativa, mas é sim nosso dever. Como tal, a proclamação papal de Maria como corredentora efetuaria uma liberação histórica da graça espiritual sobre o mundo, pelo exercício pleno da Mãe Espiritual de todos os povos, em seu exercício mais generoso e completo de seu papel como corredentora, mediatriz, mediadora e de toda a graça e advogada. E já Santa Faustina, a nossa Santa da Divina Misericórdia, cujas revelações receberam mais alto grau de aprovação na Igreja, recomendou escrevendo: apesar da raiva de Satanás, a divina misericórdia triunfará sobre o mundo inteiro e será adorado por todas as almas. Parece claro que essa referência indica um tempo na Terra durante o qual existe um triunfo da fé em todas as almas que vivem neste tempo, pois o próprio juízo final, no final definitivo dos tempos, não é chamado de triunfo da misericórdia. Antes, isso é justamente referido como um tempo da justiça universal e absoluta. Santa Faustina escreveu anteriormente que orava pelo triunfo da Igreja, que ela desejava que esse triunfo fosse apressado. É importante notar que ela não teria escrito isso se não acreditasse que esse triunfo ainda fosse desejado e planejado por Deus para o futuro. E a venerável Conchita de Armida também é um exemplo do dom de viver na vontade divina. Ela mereceu sua própria sessão. E ela nasceu na festa da Imaculada Conceição, no ano de 1862, esposa e mãe de 9 filhos. Ficou viúva aos 39 anos, morreu exatamente 10 anos e um dia antes da morte da Luísa. E ela foi beatificada em maio de 2019. Conchita é bem conhecida por suas revelações místicas, portanto, essa beatificação deu grande peso à ortodoxia dessa nova santidade, das santidades que Jesus revelou a Conchita tão explicitadamente que não há dúvida de que ele está revelando exatamente a mesma coisa que revelou a Luísa Picarreta. Ela escreveu a Conchita: ao enviar ao mundo um novo Pentecostes, Jesus disse: quero que ele seja inflamado, purificado, iluminado, purificado pela luz e pelo fogo do Espírito Santo. O último estágio do mundo deve ser marcado muito especialmente pela efusão do Espírito Santo. Ele deve reinar nos corações e no mundo inteiro, não tanto para a glória de sua pessoa, mas para tomar meu Pai amável e prestar testemunho de mim, embora sua glória seja de toda a Trindade. Diga ao Papa que é minha vontade que em todo o mundo cristão o Espírito Santo seja implorado para trazer a paz e seu reinado aos corações. Somente este Espírito Santo será capaz de renovar toda a face da terra. Ele trará luz, união e caridade aos corações. Que o mundo inteiro recorre ao Espírito Santo desde o dia do seu reinado para chegar. Este último estágio do mundo pertence muito especialmente a ele, o Espírito Santo, para que ele seja honrado e exaltado. Que a Igreja o pregue, que as almas o amem e que o mundo inteiro lhe seja consagrado. E a paz virá como uma reação moral e espiritual maior que o mal pelo qual o mundo é atormentado.
De repente, esse Espírito Santo começa a ser chamado por orações, penitências e lágrimas, com o ardente desejo de sua vinda. E ele virá. Eu o enviarei novamente e claramente manifesto aos meus eleitos, e que surpreenderá o mundo e levará a igreja à santidade. Diário da Conchita, no dia 27 de setembro de 1918. E disse mais: peçam, supliquem o céu, para que tudo seja restaurado em mim pelo Espírito Santo, disse em 1º de novembro de 1927. E muito mais, quero voltar ao mundo em meus sacerdotes. Eu quero renovar o mundo das almas, tornando-me visto em meus sacerdotes. Quero dar um impulso poderoso à minha igreja, infundindo nela, por assim dizer, um novo Pentecostes. O Espírito Santo em meus sacerdotes. Escreveu em 5 de janeiro de 1928. Um dia não muito longe, no centro da minha igreja, em São Pedro, ocorrerá a consagração do mundo ao Espírito Santo, e as graças deste Espírito Santo serão derramadas no abençoado Papa que fará isto. É meu desejo que o universo seja consagrado ao Espírito Santo divino, para que ele possa se espalhar pela terra em um novo Pentecostes. E a venerável Martha Robin também era uma mística estigmatizada francesa que morreu em 1981. E a sua causa de beatificação começou apenas 6 anos após sua morte, e em 2014 suas virtudes heróicas foram formalmente reconhecidas pelo Vaticano, honrando-a com o título de venerável. Como a Marta também vivia apenas da Eucaristia como alimento e também ficou acamada com a idade de 28 anos. Logo após fazer um ato de abandono ao amor e à vontade de Deus, uma oração que ela mesma compôs e que lê-se em parte. Ela fala: ó Deus do amor, pegue minha memória e todas as suas memórias, pegue a minha inteligência, para que ela atue apenas para a sua maior glória. Tome minha vontade inteiramente, para que ela se afogue para sempre em sua própria. Nunca mais o que eu quero, ó Jesus, doce, mas sempre o que você quer. Recebe-me, guia-me, santifica-me, dirija-me, para você eu me abandono. A venerável Martha Robin viu claramente que uma era gloriosa estava prestes a surgir sobre a igreja e através dela no mundo. De fato, como muitos outros, ela identificou a profecia de São Luís Maria de Montfort, citada na sessão dedicada a ele, a respeito dos últimos dias, vendo os maiores santos da história que superariam todos os outros santos, como nos nossos próprios dias. Sobre isso, Hugh Hovey escreve: é importante saber que Martha Robin se identificou e a seus seguidores como alguns dos apóstolos dos últimos tempos, os quais São Luís Maria de Montfort havia profetizado em sua verdadeira devoção a Maria. Estes são os grandes homens que estão por vir, mas Maria é quem, por ordem do Altíssimo, os modelará com o propósito de estender seu império sobre os ímpios, os idólatras e os maometanos. Em 29 de setembro de 1930, Martha Robin havia orado pela poderosa hora da colheita, quando o bem triunfará, quando a fé florescerá em todos os lugares e quando a chama viva do amor será acesa em todos os corações, tendo em mente que a chama viva do amor refere-se inconfundivelmente ao Espírito Santo. Martha Robin pode ter predito algo menos revolucionário do que o triunfo do Imaculado Coração e o reino do Espírito Santo no mundo. De fato, de acordo com o padre Finetti, Martha Robin previu em 1936 que haveria sim um novo Pentecostes de amor, que a igreja seria renovada por um apostolado dos leigos muito antes do Papa João Paulo XXIII, o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II falarem de uma nova primavera na igreja ou de um novo Pentecostes de amor. E muitos outros místicos e muitas referências na Santa Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, fala dessa era da paz. Nós não iremos trazer tudo aqui porque ficaria muito longo. Muitos outros videntes atuais, antigos e outros teólogos renomados da nossa igreja falam constantemente dessa era da paz, dessa evolução que vai acontecer de Deus na terra, aonde o reino da divina vontade irá concretizar. Muitas vozes, como de Elizabeth Kindelman e outras vozes que vêm falar sobre essas graças
e também Elizabeth da Trindade, aparições de Nossa Senhora de Zaro e muitas outras aparições, como a Conchita na Espanha, de Anhanguera também. Todas essas aparições nós poderíamos trazer aqui, e principalmente agora as aparições de Medjugorje. Então, queremos que você fique conosco e acredite que em todo o nosso canal nós trazemos essas referências sobre o reino da divina vontade e a era da paz no livro Coroa da Santidade. Que você possa acompanhar tudo que nós estamos postando no nosso trabalho referentes a essa graça imensa que é a vinda do reino da divina vontade. E vamos terminar com um trecho ainda mais dado por Jesus a Luísa Picarreta, para que você não tenha dúvida do que Deus está para trazer para nós. Terminando nosso vídeo referente à Era da Paz, em 14 de julho de 1923, Jesus disse a Luísa: "Minha filha, o mundo inteiro está de cabeça para baixo e todos estão esperando mudanças, paz, coisas novas. Eles mesmos se unem para conferir e se maravilhar de que não podem concluir nada e tomam decisões sérias para que a verdadeira paz não surja e tudo seja resolvido apenas em palavras, mas nada para os fatos, e esperam que outras conferências sirvam para decisões mais sérias, mas em vão eles operam. E enquanto isso, nessa espera, todos estão com muito medo, e quem se prepara para novas guerras espera novas conquistas, mas com isso os povos choram, se despem vivos, e enquanto esperam cansados da triste era presente que os envolve, sombrios e sangrando, esperam e esperam uma nova era de paz e luz. O mundo está no ponto em que eu estive que vir à Terra. Todo mundo estava esperando um grande evento, por uma nova era como de fato aconteceu. Então agora, tendo que vir um grande evento, a nova era em que a vontade de Deus será feita na terra como no céu, todos estão esperando por uma nova era, cansados disso, sem saber o que é essa novidade, essa mudança, porque eles não sabiam disso também quando eu vim para a terra. Essa expectativa é um sinal claro de que a hora está próxima, mas o sinal mais certo é a que estou manifestando e que quero fazer, e que transformando-me em sua alma, ao me voltar para minha mãe, ao descer do céu à terra, comunico-lhe minha vontade e os bens e os defeitos que ela contém para torná-lo um presente para toda a humanidade. Repetindo, essa expectativa é um sinal claro de que a hora está próxima, mas o sinal mais certo é que estou manifestando o que quero fazer e que, transformando em alma, ao me voltar para minha mãe ao descer do céu à terra, comunico-lhe minha vontade e os bens, os efeitos que ela contém para torná-lo um presente para toda a humanidade. Fie-te, confia. Jesus vai voltar na sua mãe. Confia. É a nossa mãe, o triunfo do seu imaculado coração, que vai representar Cristo voltando à terra para nós, que vai descer à terra. Confia em Deus e nós vamos receber essa graça. Amém? Deus abençoe você.